Todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez no ano de 2020 para mais uma pré-aula, a qual esse primeiro trimestre vamos estudar a revista da CPAD com o tema A Raça Humana. E as 5 primeiras lições vamos falar sobre origem. Depois vamos falar sobre queda, a queda do homem. E depois a restauração, que se dá como redenção. Então nós vamos trabalhar nesse trimestre. Meus amados e queridos irmãos, amantes da escola bíblica dominical, que não percam uma aula dessas lições, porque ela traz um grande ela vai enriquecer grandemente o seu conhecimento bíblico. E nós estamos já na terceira aula desse trimestre, a qual nós vamos falar sobre a natureza do ser humano. Tem muitos complexos aí, diversidades com respeito a esse comentário, mas nós vamos ficar apoiado do que as Assembleias de Deus, os ensinamentos e a doutrina, nós vamos ficar presos nisso. Então temos para refletir nessa pré-aula, porque a aula era para ser hoje, aqui no município de Ailandra, no bairro de Subaúma. Então foi adiado para estarmos cooperando em uma outra igreja e dando uma participação ali na Santa Ceia. Mas foi agora a aula repassada para sábado à noite. Vamos estar ali em classe, ministrando a terceira aula da escola dominical. Então aqui é uma pré-aula para termos já como vamos reagir diante de classe, tá certo? Então a natureza do ser humano, terceira aula, nós temos que, nesta aula, entender a complexidade do ser humano, as características do corpo humano, a alma como o nosso elo com o mundo exterior, o espírito com o nosso contato com Deus. Esses 4 objetivos específicos nós vamos poder, nessa pré-aula, em 45 minutos, poder relatar e poder entender um pouco, porque é um básico só. Mas vamos tentar aí repassar para os demais irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Então temos como textuário: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Paulo, escrevendo na carta a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lição bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, e o versículo do capítulo 2, o versículo 7. Que tem como base, vou estar lendo: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida, E o homem foi feito alma vivente. Então nós precisamos entender e expor que o corpo, alma e espírito constitui-se a natureza do homem. Quero interagir aqui para os professores que o ser humano é um ser complexo. Essa complexidade passa pela materialidade e a imaterialidade. Materialidade e imaterialidade da pessoa que se revelam na constituição do corpo, alma e espírito. Podemos também, aqui em uma introdução, dizer que, além da substância física, que é o corpo, possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. Nós temos nessa lição entender os tópicos dessa lição. Temos aqui 4 tópicos para extrair alguma coisa. O primeiro tópico diz a complexidade do ser humano. Segundo tópico, as características do corpo humano. Terceiro tópico, nós vamos tratar alma, o nosso elo com o mundo exterior. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. E o quarto tópico, o espírito e o nosso contato com Deus. Vamos, em poucas palavras, poder tentar compreender um pouco sobre esse assunto. Nós podemos ter um ponto central nessa lição, que o ser humano constituído de corpo, alma e espírito. E vamos entender essa parte. Ela é muito rica de assuntos e também exemplos para capacitar o ouvinte a entender melhor. Mas em classe, em 45 minutos, vamos só esboçar alguma coisa e que possa dar entendimento. Então, entendemos que aqui na complexidade do ser humano, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Aí vamos ver por quê. A natureza de Deus, ao contrário da natureza do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Uma única natureza. Deus não tem 2, 3, 4 naturezas. Deus é um ser simples e possui única natureza. Deus não é como o homem, a qual tem corpo,
formado do pó, alma e espírito. Então, por essa razão, ele foi definido pelo próprio o Filho como sendo espírito, né? E nós podemos aqui ver que a natureza composta do corpo, alma e espírito, o Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Deus, né? Ele aqui, ele define a si mesmo como aquele que simplesmente, a qual ele falou para Moisés: diga ao povo que eu sou. O que eu sou, lá no capítulo de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele falou dessa forma: ele é, né? E nós podemos também ver que ele existe por si mesmo. Ele não foi criado como o homem foi criado. Ele não. E aí, para nós entendermos aqui alguma coisa, fica a pergunta: fale a respeito da natureza de Deus. Como podemos falar em poucas palavras sobre a natureza de Deus? Em poucas palavras, nós podemos dizer que é um ser simples, que ele possui só uma única natureza, não tem outras naturezas, e por essa razão ele é definido pelo seu próprio Filho como sendo Espírito. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, ele diz assim, dessa forma, na palavra de Deus, aqui em Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é claro, Deus na sua onisciência, ele sabe se o homem, o ser criado por ele, o adora verdadeiramente em espírito e em verdade ou não. A próprio profeta Isaías, ele, usado por Deus, ele disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Há muitos aí que se diz ser adorador do Pai, do Criador, mas é só para se engrandecer. E Deus sabe de todas as coisas na sua onisciência. Então, podemos então ainda acrescentar que nessa natureza de Deus, podemos dizer que ele existe por si próprio, ele não foi criado por ninguém. Essa natureza de Deus, ninguém pode afirmar que Deus foi criado. E para adorar a esse Deus só em espírito e em verdade. Não adianta você levantar aí uma imagem de pau, de pedra, do que for, de concreto, e dizer que é a imagem de Deus, que não é. Deus é espírito. Assim como o vento bate sobre as árvores e elas se balançam, se movem, assim como nós sentimos o vento batendo em nós e não vemos ele, mas nós estamos sentindo ele. Assim é Deus. Deus é espírito. A natureza agora do corpo, a natureza agora dos anjos. Vamos falar um pouquinho agora da natureza dos anjos. Seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como também espírito. Ninguém vê anjo, mas os anjos estão ao nosso redor. Nós não estamos vendo, mas eles estão próximos de nós. A palavra de Deus diz que eles são espírito. E na carta aos Hebreus, que o escritor
não tem aqui uma definição sobre o escritor, se foi Paulo, se foi um dos discípulos. Não tem aqui um autor desta carta aos Hebreus. Mas nós vemos aqui nessa carta aos Hebreus, no capítulo 1, nós entendemos aqui a respeito, falando sobre anjos, que diz assim, no capítulo de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: não são, porventura, todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são ministros enviados por Deus com um propósito. Tem um propósito. E esse propósito é de servir e servir em favor daqueles que hão de herdar agora a vida eterna. Aí nós vemos que é diferentemente de nós, não se reproduzem através de sexo. Anjos não se multiplicam que nem o homem com a mulher, que de 2 multiplica para 3, 4, 5 ou mais. Que vem aí os filhos. Anjo não tem desejo sexual. Anjo não tem prazer algum pelo um outro anjo. Então nós podemos também entender uma coisa sobre anjo. Que quem são os anjos? São um grupo, uma ordem de seres criados em um mesmo finito. E esses anjos criados, a qual são ministros, os anjos agem como mensageiro ou ministro de Deus. Aí são superiores aos homens em inteligência e poder. Nós vemos que o salmista Davi, no Salmo 148, o salmista Davi se expressa dessa forma aqui no Salmo 148. Aí entendemos pela palavra de Deus, com respeito a Davi falando aqui no Salmo 148, nós vamos estar lendo aqui o versículo de número Salmo 148, do versículo 2, diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai a todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o a todas as estrelas reluzente. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, todas as coisas criadas por Deus têm um intuito, e o único intuito é a adoração ao Criador. Anjos foi criado? Foi, e eles estão sempre a adorar. Nós vemos que quando em Isaías, no capítulo 6, quando ali Isaías estava ali, e no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, os anjos, a natureza dos anjos, foram também criados em pró para adorar o Criador.
Falando ainda sobre anjos, anjos serão julgados. Eles serão julgados, né? Essa natureza, até podemos dizer, dupla. Por que dupla? Parte, às vezes, material, carne, e parte imaterial, espírito. Porque quando eles eram enviados para determinada obra de Deus, ali, quem os via como homem. Uma natureza de homem. Quando nós vemos ali, quando foi enviado para Gedeão, né? Nós vemos aqui no capítulo de número 6 de Gideão, né? Nós vemos o seguinte, que foi um anjo a qual foi ali. Diz assim até o texto no capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Olhe bem, assunto. Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de malhar trigo? Não. O lagar é lugar de pisar as uvas para fazer o vinho, fazer o suco da uva. Mas ele estava em um local para tirar a atenção dos midianitas. Mas assunte bem. Então o Senhor olhou e disse: vai nessa tua força e livrar-te a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo apareceu para Gideão de uma forma. Assim, quando foi para tirar ali Ló lá de Sodoma e Gomorra, para tirar eles de lá, o anjo foi em uma missão corporal, tirou Ló e a sua mulher olhou para trás, a qual Deus tinha falado pelo anjo: não olhes para trás para não ver a destruição. Ela olhou para trás e virou estátua de sal. Então, anjos, também podemos ver aqui, ó, o versículo 24 ainda de Juízes, diz assim: então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezitas. Gideão, ali ele teve essa visita, como também Abraão teve a visita, né, de um anjo. Aí quando ele trouxe a mensagem que Abraão ia ser pai, Sara ali ouvindo de longe, ela escutou, riu. O anjo percebeu que ela tinha rido. Então, a natureza dos anjos como ministro para aqueles que hão de herdar a salvação. Temos que ter muito cuidado, que às vezes Deus está enviando um anjo em forma corporal para nos trazer algo e às vezes nós não damos crédito. Então vamos lá. João capítulo 20, versículo 2, para a gente finalizar aqui nessa parte de anjo. João capítulo 20 diz assim, capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São João. Vamos ver aqui o que é que diz com respeito aos anjos, para depois tratarmos na pré-aula. Capítulo 20, versículo 12 diz assim: e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde eles o puseram.
E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, a maneira de Deus enviar anjos, as pessoas o viam, não como com asas, mas via em forma corporal. A natureza dos homens. O que dizer sobre a natureza dos homens? Nós podemos também ainda ver aqui um detalhe sobre os anjos. Vamos avaliar aqui sobre os anjos em Lucas. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas no capítulo de número 20. Vamos ter mais uma claridade da palavra nas escrituras sobre esse assunto de anjos. É um assunto polêmico muitas das vezes, que acaba enriquecendo e às vezes, se brincar, ficamos só presos em um item. Capítulo 20 de Lucas, versículo 34 e 36, diz assim: E respondendo Jesus disse: Os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que foram havidos dignos de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, e nem ser dado em casamento. Aí, a respeito sobre anjo casa, anjo pode ter filho? Não, essa natureza aí, né, de anjo não compete, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos. Isso é, aqueles que morrem não podem mais também multiplicar, ter prazer, ter sexo. E aí Jesus dizendo, ele diz, porque já não mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então agora é diferente. Quando nós olhamos também aqui com respeito à carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos entender também aqui um fato. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 44, diz assim a palavra de Deus, Números 44. Semeia-se no corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal e também corpo espiritual. Então nós podemos ver que essa duplicidade aí, ou triplicidade ou triconomia com respeito ao homem, corpo, alma e espírito, dá-se essa origem. Então os anjos, quem são os anjos? Para entender, vamos trabalhar em cima dessa pergunta. Por que o homem é um ser complexo? Por que o homem é um ser complexo? Então é um homem, segundo os psicólogos até, diz que o ser humano, o homem ou a mulher, ele varia em um dia só de variados pensamentos. Ele fala uma coisa, daqui um pouco está falando outra, já está falando outra totalmente diferente. É uma complexidade do homem na sua maneira de pensar, de agir, é grandemente. Ele daqui a pouco ele está bendizendo ao Senhor, daqui a um pouco ele está maldizendo. Essa complexidade do homem. Então, os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, que é o corpo, e uma espiritual, que é alma e espírito. Então, a natureza dos homens, já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita, dupla, né? Uma física, corpo, e uma espiritual, que é alma, corpo e espírito, a qual na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a qual lemos aqui no texto áureo, que todo corpo, que o mesmo Deus de paz santifique em tudo.
o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, entendemos que essa natureza do homem, a natureza do ser humano, ela é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Então, essa natureza do homem, corpo, alma e espírito, quando nós também olhamos aqui alguns atributos, o corpo, ele se alimenta do que aquilo que a natureza, aquilo que se planta para a alimentação. O corpo se alimenta de uma alimentação da terra, se alimenta de macaxeira, inhame, arroz, feijão, de frutas. Isso é a alimentação do corpo físico do homem. A alma do homem, ela tem sentimento. A alma entristece, como a alma se alegra. A alma fica aflita. A alma, ela dentro do homem, nesse corpo, ela mostra essas reações. A alma tem sede de Deus. E é com essa sede da alma em Deus que pelo Espírito que foi soprado nas suas narinas, ele aí passa a ter contato, acesso e comunhão com o que é pelo Espírito. Uma vez que nós não damos lugar ao Espírito, nós não estamos dando lugar também para o Criador, nosso Deus. Muitas das vezes nós alimentamos o nosso corpo físico em tudo. Em glutonaria, em bebedeiras, em tudo das coisas a qual o mundo oferece. Muitos se perdem por demais para alimentar esse corpo. Muitos aborrecem até a sua própria alma. Passa por cima. A alma está pedindo, clamando para ter um contato, uma comunhão com Deus, e ali ele alimenta mais o corpo. Tudo bem. Característica do corpo humano. Quais são as características do corpo humano? O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Para nós entendermos aqui, visibilidade é uma palavra que, se perguntar em classe, dependendo o local e a escolaridade de alguns, não vão saber falar. Mas visibilidade significa caráter, condição, atributo que se pode ser visível, ser percebido e sentido pela vista, pelo olhar. Visibilidade, coisa que é visível. E é fácil ver a visibilidade no homem. Se o homem é bom, se o homem é ruim. Se o homem é mau, é perverso, ou se ele é um homem bondoso. É fácil de ver. É como disse Jesus: pelos frutos conhecereis a árvore. Ela é
Mas na carta aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós somos muito vistos pelas pessoas. E muitos veem o ser humano mais o seu lado negativo do que o seu lado positivo. Que é uma coisa errada. Que muitas das vezes o lado positivo supre todo o lado negativo dele. Mas sim, nesse lado, aí vemos o caráter do homem. Se o caráter é honesto ou desonesto. Se é um homem que cumpre com seus compromissos ou não cumpre. Se é um homem que compra fiado, mas ele vai lá e paga, não fica devendo. Isso é caráter. Caráter também, ela vem com respeito. E esse respeito é respeito aos seus patriotas, aos seus irmãos, ao ser humano e com respeito às coisas de Deus, que muitos estão deixando de ter respeito com as coisas de Deus. Por isso o homem é complexo. E Deus deu seu livre atributo para que ele escolhesse, né? E quando nós vemos também uma palavra aqui que está na revista de tangibilidade, é coisa que é tangível, que significa o que pode se tocar, concreto, material, real, corpóreo, palpável, tocável. Podemos tocar em Deus? Não podemos tocar em Deus porque nenhum olho o viu. Porque ele é, como já dissemos, no atributo, na natureza de Deus, ele é espírito. Mas nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir. E quando sentimos a presença de Deus, o Espírito testifica logo com o Espírito e glorifica, assim como os anjos, quando estavam ali, depois da morte do rei Urias, quando o profeta Isaías, ele ali fala que viu um anjo com 6 asas, e depois ele dizendo que os anjos só glorificavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Adorar a Deus. E cuidar da terra e ter domínio em tudo. Mas, vamos falar um pouco mais. Materialidade. Ao contrário dos anjos, os seres espirituais, criados uma só vez pela palavra divina, eles foram criados. Os anjos foram criados de uma só vez. Finitos. Então nós vemos que o Davi, ele se expressa aqui no capítulo 33, versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Pela sua palavra, Deus criou um exército numeroso de anjos. E os anjos também têm suas classificações, a qual a palavra de Deus nos dá ênfase, que de serafins, querubins. Serafins, querubins. E tem mais outro. De anjos. E cada um nas suas arcanjos. Serafins, querubins, arcanjos. Cada um tem uma função. Até a palavra de Deus diz que o arcanjo Miguel não disputava com o nosso opositor e não usou de palavra alguma contra o opositor da nossa vida. Não usou de palavra alguma. E nós vemos hoje essa modificação aí
que não tem apoio bíblico na palavra de Deus, parece-me que em Judas, capítulo, no próprio capítulo que não tem, deixa eu verificar aqui, se não foi na carta de Pedro, deixa eu verificar primeiro para termos que Miguel não usou aqui diz também que porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então nós vemos que teve anjos que também pecaram, né? Mas nós vamos ver também aqui que nessa aqui diz que vamos ver aqui na carta de, deixa eu ver aqui, eu estava vendo Tiago, mas é Pedro, que não disputando ali, não usou de palavra alguma. Deixa eu ver aqui na carta de Tito, vamos ler o versículo, porque é importante dentro dessa lição termos essa base, né? Que coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? Que não usou quando ali disputava o corpo. Vamos ver aqui qual esse aí não enganou ninguém, sou tentado e tal. Por ele acredito, estamos sabendo que eu vou estar verificando aqui para ver o ciclo que me fugiu da mente. Me fugiu da mente o capítulo, mas a palavra é que ele não disputou e não usou de palavra alguma contra o opositor, né? Então nós vemos aqui o homem, um ser material e físico, a vida a partir de uma matéria já existente, foi do pó da terra. Pois formou Adão, o primeiro genitor da humanidade. Foi o primeiro genitor. E o mesmo pode-se dizer a Eva, que provinda do homem possui a mesma substância deste. Então, a visibilidade a qual e a tangibilidade envolto em um corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. É fácil, visto e tocado. Não tem como o ser humano tornar uma outra natureza de forma invisível. Não tem. Não tem como ele viver só em espírito. Não tem. O homem, após não ter o espírito, ele está morto. Então, podemos entender que aquilo que se pode tocar foram as provas de que o Senhor Jesus apresentou a Tomé. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus foi crucificado, e ali todos, ele apareceu a várias pessoas, discípulos e tudo, e disseram para Tomé, olha, é o mestre. Aí ele falou, não acredito, só acredito vendo.
Então quer dizer, nessa tangibilidade que é no tocar, né, e na visibilidade de ver, aí Tomé, com evidências da sua ressurreição física, a qual João descreve no capítulo 20, versículo 7, o discípulo incrédulo só veio convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com possibilidade de se manter. Alguns até estudiosos dizem que o de manter o homem vivo no Jardim do Éden é porque desfrutava da árvore da vida. Mas não podemos se prender ou bater o martelo que é uma realidade essa. Mas, por isso que quando eles pecaram, cercaram a árvore da vida, porque eles já tinham comido da árvore do bem e do mal, da árvore que dava conhecimento. Eles já tinham comido do fruto. Então aí depois foram expulsos do Jardim do Éden e cercaram a árvore da vida. E tem promessa, lá tem promessa para nós, os que estão em Cristo Jesus, os que morreram, que vai ser ressuscitado, e nós que estamos vivos, e no arrebatamento da igreja seremos transformados. E vamos depois desfrutar da árvore da vida. Então nós podemos entender que, mas por causa da sua desobediência de Adão e Eva, né, morreram. Porque a palavra de Deus, como já estudamos em outras lições, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ensina, porém, que quanto do arrebatamento da igreja, o que é mortal, revestir-se da imortalidade. O que é mortal não vai morrer mais. Vai se revestir da imortalidade, na qual, na carta a 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 53 e 54. Então, foi criado imortal. Ou seja, com possibilidade de viver para sempre. Ele foi criado para ser imortal. Mas devido à desobediência, deu origem ao pecado. E o pecado gerou a morte. Então nós vemos que, mas quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já dessa vida eterna com Ele. Nessa eternidade. Outra coisa que podemos entender aí, na nossa pré-aula, para os hebreus, no hebraico, carne significa o nome bazar, she, e alma, nephref, no hebraico, que significa parecer cadáver ou força. Eu sei que é colocado aqui algumas palavras, mas dependendo da classe e o grau de cultura, de escolaridade, eu acho que fica até desrespeito, que às vezes a pessoa não sabe nem ler direito, e aí querer agora aplicar hebraico na vida de uma pessoa assim, né? Mas como a revista foi colocado, como no Novo Testamento menciona-se carne como sharks,
que às vezes significado é corpo físico. Vamos para o terceiro tópico para ganharmos tempo. Alma é o nosso elo com o mundo exterior. A alma é o nosso elo com o mundo exterior. Aí nós vamos ver como que é, né, que a alma procede. Então, olha, só viveremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essas proposições. Espírito e alma são inseparáveis. Se tirar é igual a boneca que antigamente se fazia. Ela era uma boneca que não se mexia. Depois já fizeram a boneca mexendo os olhinhos. Depois fizeram a boneca já andando, mexendo os olhinhos e falando. É como ali agora uma boneca com o espírito. Mas se acabar a bateria, ela deixa de fazer todos esses movimentos corporais. Assim também é o homem. Uma vez o espírito, como diz em Eclesiastes, quando é cortado o fio de prata, no capítulo 12 é cortado o fio de prata, o homem deixa de viver. Então nós vamos entender como a partir daí veremos a alma como uma janela, através da qual acessamos o mundo exterior, né? E nesse sentido, a morte fica a alma e o corpo. Uma vez que morre, o homem já não sente mais nada. A sua mente agora ficou entregue ao esquecimento. O espírito volta para Deus. É isso que recebemos nos ensinamentos bíblicos. Uma vez a pessoa morrendo, o espírito retorna para o Criador. Então vamos lá. Alma e espírito são inseparáveis. Não tem como separar do corpo físico do homem. Quando fala do homem, está falando do ser humano criado por Deus. Então nós podemos ver o seguinte. A alma e o espírito podem ser separados? Uma pergunta. Discorra sobre esse assunto. Como agora comentar se pode ou não ser separado? Então, em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhe a junção. A qual, quando nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 4, nós entendemos isso. Na carta de Paulo, não é Paulo, a gente está tão acostumado à carta de Paulina, que queremos dar até ênfase à carta dos Hebreus como carta paulina, mas não é. Então no capítulo 4, versículo aqui de número 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, né? E que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus é como disse, e no princípio, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. Quando lemos aqui João se expressando disso, ele querendo dizer que a palavra é por ela, né, que nós temos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que somente a palavra de Deus pode juntas e medulas. Ambos juntos e inseparáveis, né? Aí nós podemos entender aqui, ainda neste tópico, né?
Pessoas, nesse sentido, não possuímos alma ou personalidade. Às vezes, aí vem aqui uma palavra hebraica, Presh, podia significar vontade ou desejo, porque a nossa alma tem desejo de comer, tem desejo de ter alguém ao nosso lado para nós amarmos, para nós repartirmos as afeições amorosas. Nossa alma tem esse desejo, né? Então, através da alma, o ser humano expressa e tem acesso ao mundo que o cerca, né? E para isso, seja possível, a alma serve-se dos dois órgãos sensitivos, esses dois órgãos, né? E por intermédio deste, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne, dos olhos e soberba da vida. Aí acaba entrando na concupiscências e acaba entrando no erro, por causa que a alma deseja este mundo exterior, né? E por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. A qual o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele expressa assim: a alma que pecar, essa morrerá. E diz também em Jeremias que todas as almas é dele, pertence a ele. A tua alma pertence a ele. Não fique pensando que você é dono da tua vida, não. Tua alma pertence a ele. E saiba que a tua alma tem desejo do Deus vivo. Tua alma tem desejo de voltar a ter contato, relacionamento e comunhão com o teu Criador. Ainda que você passe 24 horas sem pensar no teu Criador, mas a tua alma está sedenta e faminta. Então olhe bem, a separação da alma e do corpo gera a morte. Uma vez que separar essa tricotomia do homem, ele morre, uma vez separado. Então a morte ocorre quando a alma separa-se do corpo, e o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó, né? Saindo-lhe a alma, ela morreu. Ela até chegou ao ponto que Raquel chegou para Jacó e falou assim: me dê um filho. Se tu não me der um filho, eu morro. Quer dizer, a alma dela estava sedenta, ao ponto de morrer se ela não desse e não gerasse um filho. E Deus abriu a madre dela, e assim Deus ali mostrou que Deus é Deus das impossibilidades. Então olhe bem, assunto. A alma do justo é recolhida ao lugar do descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada em um local dito por inferno. Observe que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis. Por isso, após a morte do homem, para muitos segue-se o juízo. Após a morte do homem, segue-se as obras, os trabalhos que ele aqui o fez. Quer seja bom, quer que seja ruim. Tudo bem. Então a alma é a janela para a porta do mundo exterior. Sua separação do corpo gera a morte. Então o termo aqui, ruach, é espírito, e encontra-se 387 vezes no Antigo Testamento. Então vamos agora para... Deixa eu dizer, os seres humanos, que é possível vários apetites de fome física. A alma, que tem uma fome, essa fome física para alimentar o corpo, pela alma, né? Até nos impulsos sexuais. E o desejo
moral, né? A nossa alma. Por isso quando Jesus 100% homem, 100% Deus, diz que Jesus chorou. Jesus tinha sentimento. E a alma, essa natureza da alma ela é com esses ingredientes, sentimento. Ela sente. E Jesus chorou porque sentiu. Nós choramos quando sentimos, ou choramos de alegria ou choramos de tristeza. É a alma. Agora vamos tratar do espírito para termos aqui a conclusão desta lição. O espírito é o nosso contato com Deus. Só pelo espírito. Disse Jesus: eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte Gerizim, não é mais em Sião, não é mais em Jerusalém. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Esse corpo físico, agora ele é um templo, ele é um santuário da morada do Altíssimo. E para quem se chega a Deus, precisa se chegar em santidade diante de Deus. E para se chegar em santidade, com qualificação de santo, precisa ter Jesus Cristo como Salvador, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele lava as nossas vestes espirituais manchadas e sujas e nos torna limpos, santo, para ter acesso agora ao nosso Deus e ter comunhão. Então o espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Aí nós vemos aqui onde fica a sede das nossas afeições a Deus. Onde fica? O espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Então é só através do Espírito. Isaías, no capítulo de 9 de Isaías, diz assim, o texto, olha, o texto de Isaías diz assim: mas as nossas iniquidades e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, a partir do pecado que foi gerado desde Adão e vem sido gerado no corpo físico do homem pelas suas ações, aqui diz que havia uma divisão, uma separação. Mas quando Jesus Cristo descansou, se entregou por nós na cruz do Calvário, deu a vida por mim e por você, o véu foi rasgado. E aí abriu acesso agora para nós ter acesso a Deus e comunhão com Ele. Então, o que é o Espírito? Em termos simples, juntamente com o ser humano. Ninguém consegue ver a alma, como também ninguém consegue ver o espírito. O corpo consegue se ver, como já lemos aqui, né? Nessa parte aqui de visibilidade e tangibilidade, que podemos pegar e podemos ver. Podemos sentir o homem pelos nossos tatos e ver com os nossos olhos. Mas o espírito e a alma não se pode ver. Então, embora distinto um do outro, não pode se separar.
Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar aí a divisão entre ambos, a qual Hebreus capítulo 12, versículo de número 4. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. Então, em virtude das faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições. O espírito atua como a sede das nossas afeições espirituais. O espírito se destaca, né, dessa forma, né? Aí quando nós observamos aqui no capítulo 77 de Salmos, versículo 3 ao 6, diz assim: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Isso a alma. A alma fica perturbada de uma forma que qualquer coisa assombra o ser humano. A alma fica tão desesperada. É quando acontece algum acidente com um ente querido, a alma perde até o controle. Aí o espírito, aqui como disse o salmista Davi, lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. E de noite chamei, e a lembrança ao meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. É dessa forma. É como Paulo na carta aos Coríntios, capítulo de número 11, que ele diz assim: ao homem, o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É fácil as pessoas examinar uma a outra, olhar, palpar, ver os defeitos. Mas o que é importante é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está tendo comunhão com Deus? Você está tendo relacionamento com Deus, que é pelo Espírito que nós relacionamos com Deus. Você está alimentando a tua alma para com o Criador, você está alimentando a tua alma para com as coisas a qual aqui o mundo oferece. De que forma? Eu vou alimentar agora a minha alma, o meu corpo, porque necessita de água. Mas eu posso agora também alimentar a minha alma e o espírito, glorificando e exaltando ao Senhor e agradecendo a Deus por esta água a qual estou bebendo. Eu posso clamar ao Senhor e Ele pode ouvir. Que o próprio Isaías, ele diz no capítulo 64, que nunca um olho se viu e nunca com um ouvido se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem espera em Deus, quem confia em Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem acesso ao trono de Deus, como disse o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem tem Deus tem habitação. Quem tem Deus tem porto seguro. Quem tem Deus tem paz. Quem tem Deus tem proteção. Como Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Basta crer. Então podemos entender o seguinte: o elo entre o nosso corpo e Deus. Qual é o elo? E por meio do nosso espírito que nós comunicamos com Deus. É por meio do nosso espírito. Aqui, João, na ilha de Patmos, ele recebeu do Senhor, né, na ilha de Patmos, e aí diz assim: eu fui arrebatado em espírito
no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João, quando foi arrebatado, ele estava preso na ilha de Patmos. Aí ele diz que foi arrebatado em espírito. Uma vez que a pessoa arrebatada em espírito é igual uma pessoa que dorme. O sono vem de repente, ela não resiste e ela adormece. É como nós estudamos a lição que para fazer a mulher, Deus usou uma anestesia no homem e aplicou-lhe o sono, um sono profundo. É como uma anestesia nos nossos dias que é aplicada para fazer uma cirurgia. E o sono, quando nós estamos muito cansados, em qualquer lugar nós dormimos. Se estivermos no volante, aí a situação fica pior, porque pode ter certeza, um acidente vai acontecer dormindo no volante, como já tem acontecido, e muitos têm perdido a sua vida dessa forma. Mas aqui diz que e foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse, ou o livro da revelação. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito em comunhão com Deus e com os seus irmãos. Paulo também foi arrebatado em espírito e foi até o céu, o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não era necessário ou ter razão para contando ou dizendo, ou se achando ser alguém por ter sido arrebatado em espírito. Porque muitos aí dizem que é arrebatado em espírito, que lá no céu viu isso, viu aquilo, e que viu lá o inferno. Eu não sei como pode determinadas coisas que não tem apoio bíblico e as pessoas querem confluir, quer atrair para si certas coisas. Então vamos lá. A sede da nossa comunhão com Deus. Qual é a sede da nossa comunhão com Deus? Através do nosso espírito, temos experiências e encontros com Deus. É através do espírito. Não tem outra forma para nós assim se achegarmos a Deus. Não tem. Não tem aí nada que explique, a não ser comunhão com Jesus Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para ter acesso agora aí ao nosso Criador, nosso Deus Pai. Então nós olhamos aqui, vamos ver o seguinte. A sede da nossa comunhão com Deus. No Salmo 143, diz assim a palavra de Deus, no versículo 4 e 7. Né? Diz assim: pelo que meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Porque alma e espírito, ela age e nós sentimos desta forma como aqui expressa o salmista Davi. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os seus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Quem não preza pelo espírito que habita em si, morre. Mas quem vê que o espírito está desfalecendo, a alma está angustiada e clama ao Criador, pode ter certeza. Aí nós vemos aqui, olha. Ouve-me depressa, ó Senhor. Meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir as tuas benignidades pela manhã, pois em ti confio.
Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Aqui nós vemos o relacionamento de alma e espírito e as condições que se encontram aí, para que é dessa forma, uma forma em oração, que nós podemos ter essa sede de comunhão com Deus, pelo Espírito. Aí nós vemos também, quando Davi pecou, ele falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Quer ver como o salmista, ele se expressou diante de Deus? Ele falou assim: não lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar alegria da tua salvação, porque a pessoa perde a alegria, perde o prazer das coisas de Deus. A alma não anseia mais pelas coisas de Deus. Ela fica aprisionada com as coisas deste mundo, com as concupiscências. Mas quando ela clama, aqui como Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando clamamos a Deus, essa sede de comunhão, ela nos torna sensíveis. E quando nós suplicamos a Ele, Ele é benigno e é misericordioso, não dando aquilo que merecemos. Então, o Espírito também pode abrigar, aqui, o Espírito pode abrigar orgulho e soberba, a qual muitos, quando abriga esse fruto degenerado e podre, que causa a morte do homem, ele, aqui, por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis e aprisionados até o julgamento final. Diz que todo joelho se dobrará no juízo final. Aí Pedro, escrevendo aqui, no capítulo, na primeira carta de Pedro, aqui, Pedro se expressa assim, dessa forma, olha. Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 19, diz assim. 3 e 19, diz a palavra de Deus: no qual também foi e pregoou aos espíritos em prisões. Capítulo 3, versículo 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Só por Jesus Cristo que podemos vivificar o nosso espírito. Só por intermédio de Jesus Cristo. Aí podemos, nessa trindade, ou nessa tricotomia, corpo, alma e espírito, podemos servir ao Senhor. O Espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus, e é a sede da nossa comunhão com Deus. Finalizando a pergunta: como João foi arrebatado para obter a revelação do Apocalipse? Como que ele foi? Aí a palavra de Deus diz que foi em seu espírito, porquanto que João recebeu a revelação do Apocalipse. Foi arrebatado em espírito. Aí temos mais aqui algumas perguntinhas, né? A imagem de Deus. Como? Aqui, a natureza de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como é a imagem de Deus? Então,
não significa que o homem seja uma cópia, uma semelhança de Deus, porque ninguém viu Deus, ninguém sabe como é Deus, como também ninguém nunca viu o opositor, Belial. Ninguém nunca viu Belial ou Baal, ou ninguém nunca viu também Moleque, que é os deuses que se torna um só agora depois de 2000 agora de convivência, foi atribuído agora o nome a Satanás, ao diabo. Mas era conhecido por Moleque, por Baal, homens de Belial. Então, determinados nomes com respeito aos que são contra as coisas de Deus. Então, o que é? A semelhança é uma semelhança até física. Por quê? O homem precisa de ter caráter. E o caráter de Deus é um só. Deus não muda o seu caráter. Quando Deus fala, Deus cumpre. O homem pode falar, mas pode não cumprir. Mas o caráter de Deus não é deformado. Então, ao mesmo ponto que nós temos semelhança com Deus, se Deus fala e cumpre, o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, deve falar e deve cumprir. A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que procede disso é intenção maligna. Então, podemos ver que o caráter agora do homem deformado, ele é aprimorado na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. E aí é aprimorado através das lutas, das perseguições, das tribulações da nossa vida. Nós vamos nos aperfeiçoando e mudando o nosso caráter que estava defeituoso, né? E Deus pensa. Nós pensamos. Então isso é semelhança. Porque se Deus pensa e nós pensamos, é semelhança. Só que Deus fala assim, pelo profeta Isaías, que os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são bons. E muitas das vezes os nossos pensamentos são maus diante do nosso próximo. Então, mais uma coisa, os homens têm consciência. Deus é onisciente. Desse mesmo também, o homem tem seus sonhos, o homem tem suas ambições, que é aí a alma almejando, né? E temos uma autoconsciência. Nós temos consciência e temos uma autoconsciência, além disso, lá guardado na nossa consciência. Então, a semelhança moral, nós temos uma semelhança de Deus também moral. Só que Deus não se deixa. Nem ser enganado, e Deus também não engana. Já o homem, na sua deficiência moral, ele engana e se deixa enganar. Aspectos material, dizer físico. Corpo físico pode ser pesado, medido e analisado. Ou isso só ocorre muitas das vezes também em laboratório. Podemos pesar Deus? Não. Essa natureza de Deus não tem peso. É igual pecado. Pecou? Pecado é pecado. Pecado não tem medida, não tem peso. É pecado. E pecado gera morte. Então, aspecto imaterial não é físico. Que Deus os abençoe. Não perca uma lição desse trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. Nós vamos ver como foi criado o homem, como é a natureza do homem, como o homem se procede, como que é essa originalidade do homem. Vamos ver que o homem, na sua fraqueza, aí vemos a queda do homem,
Mas Deus não deixa o homem caído. Deus levanta o homem do pó. Deus levanta o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz seja com todos.